Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. A Marandu, Agência de Inovação e Empreendedorismo da UEMA, vai promover entre os dias, aliás, está promovendo, né? Entre os dias 24 e 28, finaliza amanhã, portanto, a Semana do Pitch Reverso, que é um momento em que grandes empresas mostram estratégias e apresentam desafios de inovação, buscando oportunidades de conexão com startups e demais empresas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o diretor da Marandu, a Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão, o Roberto Serra. Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Alberto, bom dia, Maíra. Muito obrigado por essa oportunidade. Cumprimento a todos os seus ouvintes também nesse momento. Maravilha, satisfação de recebê-lo aqui. Olha, falar de empreendedorismo, né, é sempre muito bom. A gente gosta de trazer esses assuntos, né, aqui no Rádio Opinião também, em outros momentos, tá? Aqui na Rádio Universidade, a gente tem um programa chamado Empresa em Ação também, todo dia, de segunda a sexta, né? Melhor dizendo, ao meio-dia, falando sobre isso, empreendedorismo e coisas relacionadas a isso, né? Enfim, como a UEMA e a Marandu, né, está se posicionando justamente nesse métier, né, que é muito importante, que procura, né, uma capilarização para motivar muita gente, inclusive, né, e gerar renda, ter ideias também, pôr ideias em prática. Perfeitamente. A agência Marandu é a agência UEMA de inovação e empreendedorismo. A ela cabe desenvolver essas agendas institucionais, mas fazendo isso com uma interlocução com o ecossistema. E ao falar de ecossistema, eu estou falando de outras universidades, empresas do setor produtivo, governo. Então, um conjunto de atores, né, que acabam por juntos, cooperativamente, fomentam esse ambiente de desenvolvimento de startups, de empresas que aplicam conhecimento em torno da solução de problemas que afetam a diversas organizações. Essa é uma agenda desafiadora, porque ela não se cumpre sozinha, é necessário que haja uma articulação para que haja um movimento, né, de deslocamento para esse desenvolvimento ser gerado. Enfim, isso é falar de desafios também, né? Quais os principais desafios, né, que a gente pode elencar aqui para trazer especificamente sobre o Maranhão? Tem muitas oportunidades, né? Tem muita geração também, tem muitas ideias nesses locais, né, que você citou, não só a UEMA, tem a UFMA, tem IFMA, as outras instituições. Quais os principais desafios, gargalos, digamos assim, para que esse empreendedorismo ele aconteça de fato? Bem, eu poderia apontar aqui, a priori, como um dos principais obstáculos, né, para o avanço mais acelerado desse movimento, né, em torno do empreendedorismo inovador, que é aquele que carrega conhecimentos de base científica e tecnológica. Eu colocaria o financiamento, né, como um ponto de partida para que haja essa alavancagem. É necessário que haja investimento, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento. Sem a gente fomentar recursos para que a academia, por exemplo, gere novas descobertas científicas e tecnológicas, a gente não consegue fazer a transferência desses ativos para o setor produtivo e a gente não consegue, nesse caminho, por exemplo, despertar o interesse e a mobilização de acadêmicos ou do ecossistema para a geração de novos negócios que podem vir a fazer essa ponte com grandes empresas ou organizações públicas. Então, financiamento é um fator crítico, mas também acho que é importante considerar o quanto que há de falta de cultura, né? A falta de cultura dessa articulação que pode existir entre academia, governos e setor produtivo. Esse diálogo, né, essa articulação, ela é fundamental. E isso ainda não é algo que nós temos bem desenvolvido. A gente precisa criar essas pontes, fazer com que todos esses segmentos conversem, né, estabeleçam relações produtivas, de modo que a gente consiga contribuir um com o outro. Sem esse diálogo, a gente não consegue avançar. O Maranhão, por exemplo, hoje, ele está posicionado no ranqueamento nacional em termos de inovação,
nas últimas posições. E, em grande medida, isso tem a ver exatamente com a força geradora de conhecimento, que precisa ser incentivada para que a gente consiga oferecer ao mercado, né, e à sociedade as respostas devidas. Então, acho que esses dois pontos poderiam ser apontados como os dois grandes gargalos: o financiamento e ainda a falta de articulação entre os segmentos diversos que compõem o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Estado. A gente precisa avançar bastante nisso, né, Roberto? Até porque a gente tem muito potencial, né? Temos essas universidades, essas instituições de ensino também atuando, né? Tentando atuar, né? Para que isso aconteça, enfim. Fica essa expectativa, então, de mais incentivo. Mas tem participação aí nesse evento, né? Da Equatorial, a EMAP, a CAEMA, a Alumar, né? Que são, pode dizer aí, que são grandes nomes, grandes empresas, grandes instituições, né, agindo, que agem também, é um fluxo gigantesco, né, de informação e de ideias também dentro desses nichos, né, de cada um aqui, da energia, portuário, também de infraestrutura, e a Alumar, né, de mineração. Enfim, como esses atores estão envolvidos nesse evento, né, que se encerra amanhã? Pois bem, nós conseguimos mobilizar um conjunto de players, né, de empresas e organizações. Inclusive, ontem nós tivemos o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão também aqui apresentando as suas necessidades, né, os seus desafios que podem estar relacionados à operação em si, à organização, à questão de infraestrutura, tecnologia. Então, essas empresas e o que aconteceu ontem com o Tribunal de Justiça acaba por nos indicar, né, caminhos alternativos possíveis de conexão com a academia. Então, nesses dias todos, nós temos tido aqui a presença de todas as universidades representadas, sejam elas presentes por meio dos seus professores, alunos, pesquisadores, né, de modo geral, pelo ecossistema, muitas startups, também órgãos de governo, FAPEMA, SEBRAE, presentes, conhecendo a realidade dessas empresas, naquilo que diz respeito às dores mais latentes nesse momento, de modo que a gente consiga criar uma rede de cooperação para identificar quem pode atender a essas necessidades dentro do próprio Estado. Então, o Pitch Reverso ele acaba por revelar essas necessidades e, ao mesmo tempo, identificando no ecossistema, incluindo aqui a academia, né, todas as potencialidades transformadoras que podem ir de encontro a essas questões que afetam essas organizações e que comprometem a agenda de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda em favor da sociedade. Então, é necessário que a gente atente para isso e crie cada vez mais conexões desse tipo. Maravilha. Não tem como não perguntar, né, sobre a curiosidade do nome, Pitch Reverso. Eu queria que você explicasse isso. A metodologia do pitch, né, ela é muito comum no ambiente das startups, né, nos ecossistemas de inovação. Isso vem do Vale do Silício, quando as startups precisavam apresentar as suas soluções para o ambiente. E em poucos minutos elas precisavam fazer isso para ter um poder de convencimento e despertar o interesse de investidores. Nesse caso do pitch reverso, a gente não apresenta a solução, a gente apresenta o problema e tenta encontrar no ambiente a solução. Então, o pitch reverso nada mais é do que uma exposição detalhada de uma dor latente, de um problema, de um desafio que afeta essas organizações que aqui estão passando por essa semana do pitch reverso na agência Marandu. Maravilha, Roberto. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse rapidinho ainda sobre a atuação da Marandu, né, como incubadora de startups na Universidade Estadual do Maranhão, por conta de edital, né, seleção de projetos de negócios. Professores, alunos, funcionários da UEMA também, né, eles podem submeter esses projetos com ou sem participação de membros externos, tá? Enfim, tem apoio financeiro aí de R$ 52.800, não é uma boa oportunidade. As inscrições elas seguem até o dia 6 de abril, não é isso? Em marandu.uema.br. Queria que você falasse sobre esses projetos, né? Enfim, essa seleção de projetos. Muito bem, essa semana do Pitch Reverso ela acaba também se conectando com esse edital que você acaba de mencionar, que dá a possibilidade para o ecossistema de inovação do Estado do Maranhão, e eu estou falando aí de todos esses atores, universidades
e organizações em geral que estejam presentes nele, de apresentarem propostas de negócios que possuam base científica e tecnológica, ou seja, que aplicam conhecimento acadêmico na solução de problemas diversos. Então, nós estamos com 15 vagas abertas para a incubadora UEMA de empresas de base científica e tecnológica. Essas submissões podem acontecer, como você disse, até o dia 6 de abril, e permitirão que nós façamos também uma conexão com esse ambiente. Essa não é uma chamada exclusiva para a Universidade Estadual do Maranhão, ela se conecta com outras universidades e outras iniciativas empreendedoras do ambiente, exatamente porque a gente entende que são essas trocas que enriquecem esse arranjo, né, de desenvolvimento que a gente quer promover. Essa incubadora UEMA, ela tem o apoio direto da FAPEMA e do SEBRAE, e também estamos ainda com articulações com outros entes que devem se juntar nesse movimento. Tudo isso faz parte de um esforço coletivo que vem sendo feito no estado do Maranhão, especialmente com o fomento da FAPEMA, para que a gente consiga superar esses déficits que se acumularam ao longo dos anos e melhorar nosso desempenho no ranqueamento nacional. Então, aqui nós vamos ter a possibilidade de, durante 12 meses, estruturar negócios que podem atender a necessidades específicas da sociedade e do mercado, fazendo basicamente a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos. O convite está aberto para todos. Acredito que a gente vai ter a possibilidade de estruturar aqui um grupo de empresas que haverão de apresentar respostas sólidas a essas necessidades que estão postas, sejam elas da sociedade ou do mercado. Maravilha. E a gente torce que isso tudo dê certo, tá? A gente traga cada vez mais possibilidades, né? E atuação de profissionais, né? Na formação de profissionais também, que acaba ajudando, né? Ajudando com certeza na UEMA, em outras instituições também, e claro, a Marandu, tá? Lembrando, né, Roberto, que tá tudo lá no endereço marandu.ema.br, né? Exatamente. Aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela agência Marandu, que é uma agência pública vinculada à Universidade Estadual do Maranhão, pode também seguir nossas redes sociais, @marandu.ema, e ficar sabendo sobre essas agendas que estão em curso. Hoje nós temos o Pitch Reverso às 17 horas com a CAEMA. Então, um grupo de gestores da CAEMA virá aqui e fará a exposição das suas necessidades, que podem vir a ser atendidas por pessoas que estiverem passando por aqui nesse momento. Maravilha. Vamos torcer para tudo dar certo, tá? Muito obrigado, portanto, aqui o Antônio Roberto Coelho Serra, que é diretor, né, da iniciativa, essa iniciativa que é a agência Marandu, e esse evento, né, Semana do Pitch Reverso, e também falou sobre o edital, tá? Muito obrigado, portanto, bom dia, Antônio. Bom dia, muito obrigado, um abraço, Adalberto. Maravilha, e esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, Mário Nogueira. Amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade, tem roteiro cultural, é bom lembrar, tá aí, Paulo Pellegrini no comentário esportivo. Daqui a pouquinho, aliás, depois do Jornal Rádio Universidade, tem Rádio Ciência, e em seguida você, Mayra, com Sessão das 8. O que tem na Sessão das 8? Muita música Hoje boa? tem muito sucesso aqui no Sessão das 8, tem aniversariantes, tem Mariah Carey, tem Jessie J, também tem Sarah Vaughan, Berg. Hoje são as vozes femininas, Sessão delas. Conto com você para ouvir e sintonizar. Sessão das 8, no Sessão delas. Sessão delas com ela, Mayra Nogueira. A gente volta amanhã no Jornal Rádio Universidade às 7 da manhã. Até lá.